Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020 e o esporte brasileiro está em tela e precisa encontrar um caminho para sair do enrosco em que foi lançado. A atleta de vôlei de praia Carol Solberg fez uma justa, correta e positiva manifestação de repúdio a tudo isso que está aí, tudo isso que nos transformou numa nação pária aos olhos do mundo, tudo isso que está aí, que é resultado de uma ausência de governo que nos trouxe as queimadas do Pantanal, as queimadas da Amazônia, a má gestão absoluta no enfrentamento ao coronavírus, a crise econômica que se aprofunda, a absoluta ausência de projeto para o país, e foi necessário que uma atleta de vôlei de praia da nossa seleção brasileira de atletas de vôlei de praia, que conquistou o terceiro lugar na etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, que marcou a retomada do circuito brasileiro de vôlei de praia, pegasse o microfone da emissora de TV fechada e gritasse um sonoro, correto, fora Bolsonaro. É isso. A Confederação Brasileira de Vôlei quer punir a atleta, fez uma nota bizarra de protesto, a mesma Confederação Brasileira de Vôlei que não puniu o jogador Wallace, que há 2 anos, em plena campanha eleitoral, se manifestou em quadra, depois de conquistar o circuito mundial, a favor desse asno que despacha neste momento no Palácio do Planalto. O esporte brasileiro precisa de atletas como Carol Solberg cada vez mais, em quadra, em caixas de areia, em campo. O futebol brasileiro, por exemplo, padece neste momento, nesta segunda-feira, de uma crise dramática, vendo o seu clube, que foi campeão da Libertadores no ano passado, o Flamengo, testar positivo 6 atletas, 6 jogadores, né, em meio a uma viagem ao Equador, né, na competição continental, na retomada do futebol, retomada mal feita, desestruturada, sem pensar, sem planejamento, que foi feita e às pressas, muito em razão do próprio Flamengo, que colocou em risco os jogadores, colocou em risco os seus funcionários internos e dos outros clubes, sobretudo do Rio de Janeiro, que teve a volta mais prematura do campeonato estadual, né? O campeonato brasileiro está mal parado, num formato esquisito em meio à pandemia. Alguns clubes e alguns municípios se arvoram a discutir a volta da torcida aos estádios sem ter um planejamento, sem priorizar, sem terem sequer colocado a questão da educação em primeiro lugar. E vivemos essa crise atabalhoada da educação básica, do ensino médio brasileiro, do ensino universitário, por que não falar? As universidades federais não têm nenhuma estratégia, nem nenhuma estrutura para a retomada. Foi preciso que uma jovem atleta de vôlei de praia arrancasse o microfone das mãos da companheira e gritasse aquilo que é necessário ser gritado em todos os lugares, não só nas quadras, nas caixas de areia e nos gramados de esporte, mas em todos os lugares, fora Bolsonaro. E o esporte brasileiro pode alcançar, pode assumir um papel de vanguarda e deve assumir um papel de vanguarda nisso, como se deu na NBA em relação ao massacre de negros, ao massacre de negros por uma sociedade doente como a americana, que se vê nas pistas com a liderança do Lewis Hamilton,
Hoje, né, inegavelmente, o melhor piloto em atividade, né, na Fórmula 1 e um dos melhores pilotos de Fórmula 1 da história, negro, o Lewis Hamilton, assumiu essa liderança na briga pela denúncia de uma sociedade racista, de uma sociedade desigual. O Brasil precisa de ações como a da Carol Solberg. É urgente e imediato, porque o Brasil precisa ver a sociedade fazendo oposição a essa loucura que nós temos instalado nos palácios em Brasília. Afinal, a gente está começando uma caminhada pela derrubada democrática de um governo que se assumiu com a legitimidade do voto, exerce o poder com a loucura demoníaca dos celerados. Então, é o que a Carol Solberg falou. Fora Bolsonaro. E tem que ser assim. E a partir de agora, tem que ser assim em todas as esferas de atuação. É isso que deve ser dito e é isso que deve ser feito. Obrigado.